Olá, então sejam todos muito bem-vindos. Continuando o nosso retiro, vamos aí, recapitular alguns conceitos aqui. E continuar o nosso assunto. Bem, nós vimos sobre a revelação da Santíssima Trindade e ela não se deu através destes conceitos difíceis que a Igreja expressa nos concílios que estão nos nossos catecismos. E que nós estamos explicando aqui que a coisa se revelou através de acontecimentos históricos. Dois acontecimentos históricos que na teologia nós chamamos das missões. Pois bem, a revelação dessa missão do Filho, ou seja, o Filho nos foi enviado. Missão quer dizer, missio, apóstolo, que é Jesus o apóstolo do Pai, o enviado do Pai, aquele que me enviou. Toda hora Jesus fala isso, é linguagem bíblica. Aquele que me enviou, que é enviado é missão. Então, o Filho foi enviado. O nome desse envio, dessa missão, chama-se encarnação do Verbo, ou seja, o Filho Eterno, no ventre da Virgem Maria, uniu a si uma humanidade criada do nada. Nada aqui, tinha alguma coisa referente a vir somente, da pessoa de Maria. Isso é evidente, Foi criado através dela, do sangue dela, com a fertilização do Espírito Santo. Então, isso se tornou ali, natureza divina através do Pai e natureza humana através de Maria. Então, começou a participar da nossa natureza, para que nós pudéssemos participar da natureza dele. Então, pela primeira vez na história da humanidade, um homem podia olhar para o céu e dizer de verdade: Abba, Pai. Por quê? Porque ele é a pessoa do Filho Eterno, que de fato é Filho de Deus. Ele é Filho num sentido muito profundo. E aí, estamos juntos nessa realidade, de buscarmos entender plenamente isso. Bem, esse Filho, então, na última ceia, disse: Eu preciso enviar para vocês o Espírito Santo. Então, aí começa a outra missão, a missão do Espírito Santo. A missão do Filho e a missão do Espírito Santo nos é revelada, o fiat do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O envio do Filho, o envio do Espírito Santo. Quer dizer, essa palavra missão aqui quer dizer envio. O Espírito Santo foi enviado. E a partir do envio do Espírito Santo, nós começamos a ver coisas inéditas. Começamos a ver outros seres humanos, outras pessoas, não agora pessoas divinas ainda, mas uma pessoa humana. Uma pessoa humana, mas com a ação do Espírito Santo se comportando divinamente. A partir de Pentecostes, o Espírito Santo causou uma tal união com Cristo que aquela pessoa começou a se comportar como Cristo. Vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. Essa fertilização da vida de Deus em nós, através do Espírito Santo. Então, olha que lindo o trabalho que Deus começou a fazer e que quer, terminar através do Fiat Supremo, que é o dom que nós estamos trazendo aqui, além dessas verdades do catecismo. Deus fez uma humanidade e fez ela participar de sua divindade. Essa humanidade de Cristo, o Espírito Santo gruda a gente com ela, E a gente começa a viver como Cristo. É muito grande, o que o Espírito Santo, através da ação da graça, me une a Cristo. É um mistério, mas vamos fazer como que a igreja explica esse mistério. Como que a igreja explica conforme o reino da redenção, sem o conteúdo dos escritos da Luísa, como que a igreja até então vê essa união com Cristo. Como se dá essa configuração a Cristo. Como que você começa a ter os sentimentos iguais aos de Cristo. Como que você começa a agir de um jeito humano, mas cristológico, que parece que não é humano. Começa a ser divino aos poucos. Então, retomamos um pouco isso, do que estava perdido através do pecado. E nós vamos sendo aí transformados pela ação do Espírito Santo. Então, é lindo, maravilhoso esse dom da inteligência que nos começou a iluminar e a compreensão. E todos os santos que viveram
experimentando essa trindade, também começaram a tentar expressar na fé da igreja aquilo que é essa realidade, que há essas duas missões. Então, lá no céu, teve essas duas procissões, né? Que é procissão. Procissão é aquilo que você faz. Procissão é aquele que procede. No credo, a gente diz: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Então, ele procede do Pai e do Filho. A processão aqui é um termo técnico para dizer algo que acontece na Trindade imanente, lá em Deus, na eternidade. Então, quando se diz no credo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, você não está falando que o Espírito Santo vem aqui nesse mundo. Ele está falando outra coisa. Ele vem no mundo, né? Pelo amor, né? Claro, ele vem aqui no mundo. Mas isso é a missão. Esse é o envio do Espírito Santo. O Espírito Santo que é enviado nesse mundo. Então, aqui a Trindade atua, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, através da criação, do ato único, através da redenção do ato do Filho e através do Espírito Santo, através desse trabalho de nos configurar a Cristo. Então, estamos falando de uma Trindade que está em Deus, na eternidade, imanente, e uma Trindade que está atuando também aqui na Terra. Então, é uma coisa maravilhosa, lindo Deus se revelar assim e trazer esses conceitos, né, de Pai, Filho e Espírito Santo atuantes, operantes, através de todo esse plano divino de redenção e transformação da nossa natureza novamente em divina. Então, a primeira procissão é o Filho que é gerado pelo Pai. Também é dito no credo, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Então, nós sabemos que existe uma coisa que é a geração e uma coisa que é a criação. Então, Jesus não é uma criatura, ele é criador. Se Jesus é gerado, então quer dizer que a igreja tenta transmitir a geração? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Agora, com relação ao Espírito Santo então procede desde toda a eternidade. Ele sempre existiu. E a Trindade é tal maneira, né, compreendida em que os três se exigem mutuamente. E você não vê a ação do Pai sem o Filho e nem a ação do Espírito Santo sem o Pai e nem o Filho. Então, é muito grande esse trabalho de Deus, essa ação de Deus que nós estamos observando. Então, o Pai que deu tudo para o Filho, né? E nós somos, assim, uma célulazinha, né? E que se une ali, né, a esse processo tão grandioso. O Pai dá absolutamente tudo para o Filho, menos a paternidade, que é o fato de que ele é o Pai que está dando. Então, a geração do Filho é um mistério tão belo que nós no céu iremos contemplar, que aqui na terra os santos, pelos dons do Espírito Santo, conseguem experimentar de alguma forma, mas vamos experimentar maior pelo dom da divina vontade. Então, nós estamos trazendo o conteúdo da igreja sem o conteúdo da divina vontade, né? Mas para poder a gente se situar sobre o que a igreja diz. É muito importante. Essa doação eterna do Pai, que é a geração do Filho para nós, seres humanos marcados pelo pecado, parece da parte do Filho uma coisa meio egoísta, porque o Filho só recebe. Mas existe uma forma de amar que é também o receber. O amor passivo, entre aspas, é uma forma de amar. Para a gente entender isso, claro, que isso em Deus é uma coisa muito sublime, muito grande. Então, estamos tentando entender, né, que o Pai dá e o Filho recebe. E o Espírito Santo é essa união do doar, né, do dar e receber, e nós recebemos essa infusão, né, em nós, desse dar de Deus e o receber de Cristo em nós. E assim, a ação do Espírito Santo, unida à Trindade, atua em nós, para podermos a viver isso. Então, o que fala sobre isso, né? Sobre Jesus receber, só receber. Então, por isso que parece que é meio egoísta, né? Que o padre, né, nesse conteúdo que eu tô lendo, ele expressou. Então, ele fala, ele me deu origem. Eu não consigo dar origem a ele, né? Mas eu recebo com gratidão o que ele me deu. Então, são coisas naturais do dia a dia,
né, que também vivemos. Então, é o amor infinito que é a geração do Pai e do Filho. Ele dar e o outro receber. Um é amante e o outro é o amado. Parece que dá um incômodo, mas não é. O filho ama de volta e ama sempre, né? A gente fica com essa dificuldade de entender que o amar de volta é ser amado, né? Então, ele é amado, recebe. Porque o filho não vai ser pai, não vai ser o pai. Se o pai é a origem não originada, o princípio não principiado, né? O filho não é esse princípio não principiado, senão ele vira o pai. Aí fica a mesma coisa, não pode ser a mesma coisa. Eles são diferentes. O pai não é o filho e o filho não é o pai. Então é muito importante entender esse conceito. E o amor entre o pai e o filho é esse mistério sublime. Veja então por que é totalmente oportuno que a pessoa que se encarnou seja o filho e não o pai, e não o Espírito Santo. O pai podia se encarnar? Claro, teoricamente sim, Deus pode tudo. O Espírito Santo podia também se encarnar? Claro, teoricamente sim, Deus pode tudo. Mas é profundamente verdadeiro e oportuno, digno, justo, equitativo e salutar que seja o Filho, porque é aquele que é o amado. Vejam que revelação quando o Pai do céu diz: "Esse é o meu Filho o amado", e que nós entremos na Trindade pela porta do Filho para sermos também amados, né? Uau! Então você sabe o que é saber, né, que você é amado? Isso é fé. Fé é amor passivo. Uau! Né? Para nós seres humanos, Deus não tem fé, é evidente, né? Mas como é que você vai ser amado sem fé? Satanás não creu no amor de Deus, ele se revoltou, se rebelou soberbamente, pois ele não quis ser amado. Não quero ser amado. Nossa, temos alguma experiência disso, né? Porque, infelizmente, Adão também encaminhou nessa mesma toada, né? De não querer ser amado por Deus. É triste, né? Querer ser Deus. É tragédia, né? Então, não fomos criados para isso, né? Nós estamos no conceito de sermos os amados, e não o que ama. E amamos a Deus. Então, nossa missão, nossa vida, nossa finalidade é amar a Deus. É essa principal finalidade e propósito para o qual nós fomos criados por Ele, para Ele poder derramar o seu amor em nós. Então é muito grande, né, o processo. Então, essa é a graça de Deus, amado por Deus. Não sentir a raiva de ser amado, como Satanás sentiu, a raiva de receber amor, que esse é o inferno para Satanás. É que Deus jamais deixará de amá-lo. Esse é o inferno dele e ele não quer ser amado. Tragédia. Pois isso é o que nós devemos, né, entender, buscar entender. É uma graça imensa. Como que Deus quer realizar em nós esse trabalho, né? É lindo demais. Então, Deus Trindade Santíssima quer que nós participemos de sua natureza, né? E vamos dar esse passo a mais, vamos ser amados, vamos sair dessa comunhão com Satanás, vamos sair dessa comunhão com o pecado original, também seguir os mesmos passos dele, filhos da serpente infernal. Não, vamos entender que Deus então revelou através dessas duas missões dois acontecimentos na história. Ele enviou o Filho, a encarnação, e enviou o Espírito Santo, Pentecostes. Isto fala do projeto salvífico que Deus quer fazer conosco, que é essa participação da sua natureza divina. Isso também de que Deus é nele mesmo, ou seja, Deus revela salvando e salva revelando. É o projeto que ele quer fazer conosco, salvação. E ele está revelando quem ele é, no processo de me salvar. Então a gente descobre ser salvo é ser amado por Deus. Olha essa intimidade de Deus, que é salvador, que é salvífico. Porque participar dessa intimidade dele é participar de sua natureza. Então, quando nós vimos essas duas missões, nós vimos então que a igreja enxergou que existe lá em Deus duas coisas que são análogas a essas missões. Assim como Deus enviou o Filho que se encarnou, lá na Trindade Eterna, o Filho é gerado, é a processão do Filho, o Filho que procede do Pai através de geração. E assim como Deus enviou o Espírito Santo
eu vejo que existe lá em cima na Trindade uma coisa também análoga. E lá no Deus eterno, na Trindade imanente, Deus na sua eternidade, fez existir a processão do Espírito Santo, a expiração do Espírito Santo pelo Pai e pelo Filho. Então nós ficamos sabendo, pela ação de Deus na história, algumas coisas muito íntimas de Deus na eternidade, que para nós são muito difíceis de nós compreendermos, mas elas são muito importantes para a nossa vida. Porque isso é o que nós vamos contemplar no céu, é essa felicidade. Conhecer tudo isso vai fazer com que nós possamos entender a vontade de Deus e realizá-la. Então nós devemos expressar isso olhando de uma forma tranquila, né, para esse mistério muito grandioso. Então é muito importante que o Filho chamado Palavra Divina, né, e o São Paulo Apóstolo diz em suas cartas sobre o Espírito Santo que o amor de Deus derramado em nossos corações. Ou seja, o Filho é chamado de palavra e o Espírito Santo é chamado de amor derramado em nossos corações. Aí eu olho para a minha alma. Então eu sou um amado. E a ação do Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações. O que um amor de Deus derramado para você que é amado pode realizar? Para pensar. É muito grande o processo de santificação em que o Espírito Santo está fazendo acontecer em nós. E aí eu enxergo que na minha alma eu tenho também uma parte que gera a palavra. Chama-se a minha inteligência, o atributo da inteligência que me foi dado por Deus. E eu tenho uma parte que gera, que causa um ato de amor, que chama-se vontade. Outro atributo me dado, a vontade humana. Então, Santo Agostinho, juntamente com muitos anos depois, e São Tomás de Aquino, começou a enxergar que se nós investigarmos por analogia o que acontece na nossa alma, talvez a gente consiga entender um pouco melhor essa coisa de trindade, que também atua em nós através dos nossos atributos humanos. E são os frutos desse nosso caminho espiritual, porque o nosso caminho é esse, conhecer a Deus, palavra e amá-lo. Pela ação do Espírito, né, vamos aprender a amar. Ele nos ama e nós amamos de volta. O que é o nosso caminho lá no céu? Conhecer a Deus de alguma forma como Deus mesmo se conhece e amar Deus de alguma forma como Deus mesmo se ama. Então é muito grande que Deus está desenvolvendo nesse conhecimento, no nosso conhecimento limitado. É muito grande o que Deus quer realizar, o que Deus está, né, formando. Por isso, vamos falar agora de uma forma muito, muito caprichada mesmo, né? O que Deus quer realizar. Tudo sobre a ação divina, que é perfeita e onisciente. Ele que se conhece desde toda a eternidade, sempre, e quer nos revelar, quer nos fazer conhecer. Ele que é eterna sabedoria, onisciência, inteligência. Deus se conhece perfeitamente. Portanto, o ato do conhecimento cria, né? Cria. Então, é muito importante o ato desse conhecimento que gera um objeto do que é amado, do que é conhecido, que é o Pai, né? Que é revelado por Jesus. Ele resume quem é Deus através da palavra Pai. E são atributos divinos que são revelados pela ação, né, do Criador e Pai de todos nós. Esse conhecimento de Deus gera, ao conhecer a si mesmo, né, no caso do Verbo, que conhece a Deus, né, perfeitamente. E ao conhecer a si mesmo é idêntico a Ele. Esse Verbo é eterno, porque nunca houve um tempo em que Deus era ignorante e não se conhecia. Então Deus se conhece perfeitissimamente desde toda a eternidade. E o conhecimento que Ele tem de si mesmo, o Verbo, é idêntico a Ele. Exceto pelo fato de que é um Deus e o outro é Deus, que um é Deus, o outro é Deus conhecido. Uau, né? Pelo fato de que um é Deus e o outro é o Deus conhecido. Jesus, né? O Verbo é o Deus conhecido. O Pai é Deus, o Filho é Deus conhecido. Muito grande. O Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus. Nós estamos dizendo que desde toda a eternidade existe um Filho.
A palavra verbo e a palavra filho não casam, né? São duas coisas diferentes, mas nenhuma das duas descreve a realidade. Todas elas são palavras analógicas que tentam descrever o que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porque, né, a gente fica, né, perdido com tanta informação. Mas a participar desse conhecimento que eu estou aqui falando é participar do verbo. No seu ato de fé, o verbo está agora tocando você, com todo o conhecimento que ele tem de Deus. O fogo dele está tocando no ferro. O conhecimento de Deus tem de si é fé, né? O que tem de conhecimento de Deus em si é fé. Então, a participação do conhecimento que Deus tem dele mesmo nesse mundo chama-se fé. Por isso, fé, como Luísa, né, descreve, é Deus. Para aqueles que, né, são mais progredidos no caminho da santidade, né, que têm os dons especiais da inteligência, da sabedoria, os dons do Espírito Santo, e agora nós trazemos para o conhecimento da igreja o dom da divina vontade, você se conhece, você vai conhecer mais a Deus internamente com o dom da divina vontade. Então, eles tiveram conhecimento divino de Deus através do Espírito Santo que revelou a eles um pouco só. Mas nós entramos na vontade de Deus e entramos no ad intra de Deus e começamos a entender Deus internamente. Participantes da natureza divina, o Filho, o Verbo eterno, o conhecimento perfeitíssimo que Deus tem de si. Imagem, verbo, palavra, logos perfeitíssimo que Deus tem de si mesmo. Quando você faz um ato de simples fé, ou quando você faz um ato de fé mais elevado, ou quando você faz um ato da divina vontade, né? É um ato saboroso, extraordinário, aonde esse dom se torna um hábito constante, fará um efeito permanente, sempre iluminado e recebendo essa luz constante, se tornando um pequeno sol. Pelo reflexo da luz de Deus que age permanente em nós pela ação da divina vontade, nós somos a fonte dessa luz constante. Um reflexo permanente de uma troca de vida real que acontece entre nós e Deus. Então é muito bonito todo esse trabalho, né, que nós estamos unidos aqui com a ação, né, do que o padre falou sobre tudo esse mistério. Mas vamos continuar falando desse amor de Deus tão grande por nós, através do dom da divina vontade, que é grandioso, tá? Então vamos entender todo esse amor de Deus, difundido através da sua ação na vontade divina pelos atributos. E os atributos são coroas e defesas da vontade divina. Na visão da Luísa Picarreta, todos os atributos divinos são harmonia, cortejo e defesa da vontade divina, que é o atributo central e fundamental de Deus. Eles não estão separados uns dos outros, mas cada um é uma manifestação perfeita do único e eterno Fiat, o faça-se divino. A vontade de Deus é o atributo fundamental, principal, o motor de Deus, do qual todos os outros atributos emanam e ao qual estão subordinados. A vontade de Deus é a própria vida de Deus, é eterna, incriada e autoexistente. Tudo foi criado por um ato da vontade divina, do Fiat. Todas as criaturas são uma pequena saída desta vontade. O propósito supremo da criatura humana é viver dentro desta vontade divina, fazendo dela sua própria vontade. Isso constitui a santidade mais elevada e realiza o venha ao teu reino. A vontade divina é comparada ao ar que Deus respira. É o princípio de vida, o motor, a unidade onde mantém toda a ordem da Trindade. O amor divino, né, o atributo que a gente fala que é amor, mas ele diz no livro do céu que o amor não é um atributo. É muito importante pegar esse trecho para a gente poder entender logo que possível que tem sobre isso, né, que o amor de Deus ele não vê como um atributo. Já vou procurar aqui esse trecho para a gente poder entender, porque tem hora que fala que é um atributo, mas tem uma explicação, né, de uma forma muito elevada de Jesus no livro do céu, que fala que o amor não é um atributo, mas sim é a própria pessoa de Deus. Então, só vou
situar aqui esse trecho para que a gente não se confunda, porque vai falar do amor como atributo, entre outros atributos, né? Então vamos ver aqui. Então ele fala aqui sobre o amor, né? Minha filha, todas as virtudes podem dizer-se que são os meus dotes e os meus atributos, mas o amor não pode dizer-se que seja um atributo meu, mas a minha própria natureza. Por isso, todas as virtudes formam meu trono e minhas qualidades, mas o amor me forma a mim mesmo. Ao ouvir isso, eu me lembrei que no dia anterior eu tinha dito a uma pessoa que eu temia pela insegurança da salvação, que quem verdadeiramente ama a Jesus Cristo não pode estar seguro de salvar-se. Eu considero impossível que Nosso Senhor afaste de si uma alma que de todo o coração o ama. Por isso, pensemos em amá-lo e teremos em nosso próprio punho nossa salvação. Então perguntei ao amante Jesus se eu tinha dito mal, e ele acrescentou: com razão você disse isso, porque o amor tem isso de próprio. O formar de dois objetos um só, de duas vontades uma só, assim que a alma que me ama forma comigo uma só coisa, uma só vontade. Então como pode separar-se de mim? Muito mais que sendo minha natureza amor, onde encontra alguma centelha de amor na natureza humana, em seguida a une ao amor eterno. Então, assim como é impossível formar de uma alma duas almas, de um corpo dois corpos, assim é impossível que se perca quem verdadeiramente me ama. Então, o amor não é um atributo, é só isso que, né? Mas é a sua própria natureza, a natureza de Deus é amor. Então, só para a gente situar que ele mesmo revelou isso no 432, no dia 15 de junho de 1902. Só para a gente situar, mas aqui vai falar um pouco sobre o amor, tá? Como um atributo, tá? Porque tem trechos que ele fala sobre o amor ser um atributo, o amor divino. Mas a gente já entendeu, né? Então, o amor de Deus não é passivo, é um amor ativo, criativo e contínuo. Amar é querer o bem de forma incessante. Deus possui uma necessidade de amar, numa falta, mas numa plenitude transbordante, que o levou a criar então o homem, né? Foi um excesso do amor de Deus que fez criar o homem. Este amor é tão intenso que quando não é correspondido, ele busca almas para amar através delas, saciando sua sede de ser amado pelas criaturas. O amor e a vontade divina são uma só coisa. Tudo que a vontade faz é um ato de amor. A sabedoria divina, outro atributo de Deus, né? A sabedoria é o atributo que ordena o amor divino. Enquanto o amor quer dar tudo, a sabedoria estabelece a ordem, o modo, o tempo e a medida para este dom. Foi a sabedoria que no seio da Trindade desenhou a ordem de toda a criação, os tempos, as estações e, sobretudo, a obra da redenção e da vinda do reino da vontade divina. A sabedoria explica o propósito por trás das provações, dos sofrimentos e dos desígnios aparentemente ocultos de Deus. Tudo visa um bem maior e a realização do seu reino. O poder, outro atributo de Deus, sua onipotência, né? O poder divino não é autônomo, ele está inteiramente a serviço da vontade do amor. Onde a vontade quer atuar, né, ele o realiza. O poder realiza. É o poder que mantém toda a criação em existência, momento a momento. Sem um contínuo fiat do poder divino, tudo voltaria ao nada. O poder divino se manifesta de forma mais gloriosa, não em milagres espetaculares, mas em sustentar uma alma em sofrimento, unindo-a à vontade divina. A justiça divina, outro atributo. Na visão, né, dada de Jesus a Luísa, a justiça divina é, antes de tudo, uma justiça amorosa. Ela exige que o bem da criatura seja realizado. A maior injustiça é a criatura viver fora da vontade de Deus. Portanto, a justiça divina clama pela vinda do seu reino na terra. Ela não pode tolerar que a criatura viva sem o bem supremo, que é a vontade divina. Então, a justiça é transformada em misericórdia.
Quando a alma vive na vontade divina, a justiça já não tem nada a exigir dela, e assim se transforma em misericórdia, abençoando-a e protegendo-a. Agora vamos falar da misericórdia. A misericórdia da vontade. A misericórdia é a vontade divina no seu aspecto de compaixão, perdão e auxílio à criatura fraca e caída. As obras do Fiat, Luísa descreve 3 grandes ondas de misericórdia. A primeira foi o Fiat da criação, a misericórdia ao nos dar a existência. Depois o Fiat da redenção, a misericórdia ao nos resgatar do pecado. E a terceira onda da misericórdia é o Fiat da santificação, vinda do reino. A maior misericórdia é não apenas perdoar, mas tornar a alma uma com Deus através da vontade divina, elevando-a ao seu estado original para o qual foi criada. A bondade divina, outro atributo. É uma natureza transbordante de Deus, a bondade, pois é a qualidade que impele Deus a comunicar-se e a dar-se. É a mãe de todas as obras para com as criaturas. É inesgotável essa bondade de Deus, pois é tão grande que ele não desiste da humanidade. Mesmo após o pecado, sempre está criando novos meios de salvação e união com ele. Outro atributo é a imutabilidade divina, firmeza na vontade. Deus nunca muda os seus decretos. O plano da criação, da redenção e da vinda do reino é imutável. Sua vontade para o bem da humanidade é eterna e inabalável. E é uma certeza para nós. Essa imutabilidade dá a nós, que vivemos na vontade divina, uma certeza absoluta e uma paz inabalável, pois ela repousa sobre a rocha que não muda. Então, nos escritos de Luísa, os atributos divinos são apresentados como um único ato harmônico, centrado na vontade divina. Eles não são qualidades estáticas, mas uma dinâmica interna da vida de Deus que se revela e convida a criatura a entrar nesta dinâmica. O objetivo final é que a alma, ao aderir perfeitamente à vontade divina, venha a participar por graça da própria vida e dos atributos de Deus, realizando assim na terra o céu na terra, que é o reino da vontade divina. Esses escritos são considerados revelações privadas e, como tal, não fazem parte do depósito da fé da Igreja Católica. Por isso, um católico não é obrigado a crer neles, Esse é um aviso importante. Eles devem ser lidos com discernimento e sempre em submissão ao magistério da Igreja, que já se pronunciou, referente às interpretações de algumas das obras de Luísa Picarreta. Mas pode confiar, porque já passou, bastante liberação através da igreja desses escritos, tá bom? Por causa das comissões de teólogos que foi enviado da igreja para 2 vezes, conferir que não há erro nenhum nos escritos da Luísa. O que pode ocorrer é erros de interpretação das pessoas falhas, que ao lerem os escritos podem falar algo que não está conivente com o conhecimento da igreja. Então, sempre ficar atento, é bom avisar isso, que é uma coisa sempre se lembra de avisar. A chave, então, para entender a visão da Luísa é que todos os atributos divinos são facetas de um único diamante, a vontade divina. Eles não agem separadamente, mas são um só fiat harmonioso. O exemplo prático supremo para ela é a vida de Jesus e de Maria, que se torna um modelo para toda a alma. A vontade divina é o atributo fundamental. A vontade de Deus não é um decreto distante, é a própria seiva da vida divina. É o ar que Deus respira, o pulsar do coração da Trindade. A criatura foi designada para viver dentro desta vontade como um peixe na água. Um exemplo bíblico na criação. Deus disse, faça-se, no Gênesis 1. É a vontade divina em ação criadora. Cada faça-se, fiat, é um ato de vontade que gera realidade. Na oração de Jesus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. Esse é o versículo do Evangelho que é o centro de toda a obra da Luísa Picarreta, E vê isso não como uma resignação, mas como uma invocação, para que a vontade divina opere na terra com a mesma soberania, liberdade e efeito com que opera no céu. Jesus no Getsêmani
Lucas 22:42, ele diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Este é o ápice de submissão da vontade humana. Para Luísa, Jesus não está apenas se resignando. Ele está convidando a vontade do Pai para atuar na vontade humana dele. E através dele, né, unir e fixar a vontade do homem à vontade de Deus. Então, um exemplo muito importante, Jesus, ele explicou para Luísa que fazer a vontade dele não é apenas obedecer a comandos externos, como não roubar, rezar, né, não falar palavrão, qualquer coisa, mas é um estado de vida. E permite que a vontade divina substitua a nossa própria vontade, tornando-se o princípio motor de nossos pensamentos, palavras e ações. Um exemplo prático seria, em vez de simplesmente suportar uma dor de cabeça com paciência, a alma invoca a vontade divina dentro daquela dor, permitindo que a vontade de Deus use aquela dor como um instrumento para um fim divino. E a dor permanece, mas deixa de ser um fardo passivo para se tornar um ato vivo de união com Deus. O amor divino, o coração da vontade. O amor não é um mero sentimento em Deus, é um ato de vontade que quer dar-se incessantemente. Deus tem uma fome de ser amado pelas suas criaturas. No exemplo bíblico em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único. O amor aqui é ativo, ele deu. É a vontade em movimento de entrega. Em Apocalipse 3,20, ele diz: Eis que estou à porta e bato. Esta imagem é usada para descrever a vontade e o amor de Deus batendo à porta da vontade humana, desejando entrar para saciar sua fome de amor. Jesus pede a Luísa que empreste a sua vontade humana para ele. Ele quer amar o Pai através dela e quer que ela ame as almas com o mesmo amor dele. Num estado de união, quando Luísa ama, não é mais apenas ela que ama, mas é a vontade e o amor de Deus atuando nela. Um exemplo prático seria, ao ver um pecador endurecido, em vez de julgá-lo, a alma unida à vontade divina sente uma compaixão ativa que a leva a orar e sofrer por ele, porque é o próprio amor de Deus que está amando e buscando aquela ovelha perdida através dela. A sabedoria divina, a ordem do amor. A sabedoria é o arquiteto que organiza as obras do amor, enquanto o amor quer dar tudo de uma vez. A sabedoria estabelece os tempos, os modos e as medidas. O exemplo bíblico em Provérbios 8, a sabedoria personificada está presente na criação, sendo o arquiteto ao lado de Deus. Quando ele estabeleceu os céus, ali estava eu, achando-me eu as delícias do seu dia a dia e recriando-me perante ele em todo o tempo. Provérbios 8, 27 e 30. Em Romanos 11, 33, se diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão impenetráveis os seus caminhos. Este versículo é citado para explicar os desígnios ocultos de Deus. Luísa sofreu décadas de enfermidade na cama. A vontade divina, amor, queria unir-se a ela de modo extraordinário, nesse estado. E a sabedoria, então, porém, ordenou que isso acontecesse através do sofrimento, da obscuridade e da clausura. O sofrimento não era ali um castigo, mas um meio escolhido pela sabedoria de Deus para um fim maior. Purificar Luísa e esvaziá-la de si mesma e torná-la uma célula pura para a vinda do reino. Quando uma alma não entende o porquê de um sofrimento, é chamada a confiar na sabedoria de Deus, que o está ordenando para um bem que ela ainda não pode ver. O poder divino, o executor da vontade. O poder não é autônomo, é o braço executivo da vontade, onde a vontade quer atuar, o poder realiza. No exemplo bíblico do poder divino é a cura do paralítico, em Marcos 2, 1, 12. Jesus primeiro perdoa os pecados, ato de vontade, amor e misericórdia, e depois, para demonstrar que ele tem esse poder na terra, ele ordena: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O poder e onipotência divina ali executa o que a vontade misericordiosa decidiu. A encarnação, em Lucas 35, 37, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, porque a Deus nada é impossível. O poder do Altíssimo é quem realiza então o fiat dado a Maria, por Maria.
A maior demonstração de poder para Luísa não é mover montanhas, mas sustentar uma alma na vontade de Deus em meio às maiores provações. Luísa descreve, no seu livro do céu, que quando a alma está unida à vontade divina, é o próprio poder de Deus que a sustenta, dando-lhe uma força sobrenatural para perseverar. O poder divino se manifesta na constância da alma, na sua paz inabalável, que é humanamente inexplicável. A justiça e a misericórdia são duas faces da vontade amorosa. A justiça divina é a exigência que a criatura tenha o seu bem supremo, porque é a própria vontade de Deus. A misericórdia é o meio pelo qual essa justiça é restaurada quando a criatura a perdeu. No exemplo bíblico da justiça e misericórdia, vamos ver a parábola do filho pródigo, em Lucas 15. Ali, a justiça exigiria que o filho, tendo gasto sua herança, fosse tratado como um servo. Já a misericórdia, a vontade amorosa, porém, restaura sua dignidade de filho, através do anel, túnica e festa. A justiça foi satisfeita não pelo castigo, mas pela restauração do bem perdido. No Salmo 85, 10, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Em Luísa, isso se realiza quando a alma vive na vontade divina. A justiça já não tem nada a exigir e a misericórdia pode reinar. Exemplo prático de uma alma que comete uma falta. A justiça divina clama dentro dela, causando nela remorso de consciência e um vazio, porque ela está fora do seu bem, que é a vontade de Deus. A misericórdia, então, lhe oferece o perdão e a graça para se levantar e voltar a viver na vontade divina. A justiça não é aplacada pelo sofrimento da alma, mas pela sua volta ao estado de graça e união com a vontade. Misericórdia é o braço da justiça para buscar e restaurar a ovelha perdida. Então, o exemplo do filho pródigo, dessa misericórdia, dessa justiça é grandioso. Mas também temos o exemplo do bom ladrão, O bom ladrão, ele ouviu de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, era uma vontade divina que o bom ladrão, naquele momento, estava sendo batizado pelo próprio sangue de Jesus através da cruz, que estava ali. Ele também estava aceitando a cruz. Então, ele ali foi batizado. Ele era ignorante da presença de Jesus, da vida de Jesus, ignorante da salvação. Mas Jesus revelou a ele ali como se fosse um batismo. Então, ele morreu no momento do seu batismo e por isso foi para o céu direto, Porque essa era a vontade de Deus, Eis que estarás comigo hoje mesmo no paraíso. Por isso não precisou passar por purgatório, porque ele foi batizado naquele instante, pelo próprio Jesus, e não precisou passar por purgatório. Mas o purgatório existe para muitos que foram batizados quando pequenos e depois de terem experimentado o batismo ainda voltaram a pecar, voltaram ao pecado e viveram no pecado mesmo depois de batizados. Esses precisam do purgatório para se purificar. Por isso que o bom ladrão não precisou passar pelo purgatório. É um exemplo muito importante para falar para os protestantes, tá bom? Sobre a existência do purgatório. Para Luísa Picarré, Maria Santíssima, então, é um exemplo perfeito e prático de toda essa realidade dos atributos. Pois no Fiat da Anunciação, em Lucas 1, 38, ela permitiu que a vontade divina se tornasse a sua vida. Esse ato foi o ápice do amor e da entrega. Ela não compreendeu tudo intelectualmente, mas confiou plenamente na sabedoria de Deus. O poder do Altíssimo a cobriu e realizou nela a encarnação. Ela, na justiça, o direito de estar a criatura plenamente unida a Deus e a misericórdia, no meio dessa união após o pecado original, nela se encontraram de um modo único. Então, o síntese final dessa ação de todos os atributos de Deus é a vida de Maria Santíssima. Viver, então, na vontade de Deus, nos moldes descritos no livro do céu, é buscar, portanto, uma participação consciente e contínua neste ato de Maria, onde os atributos de Deus não são apenas admirados, mas experimentados e vividos nela mesma, E para a glória de Deus e a vinda do seu reino. Bem, essa vontade de Deus amorosa faz uma ação misericordiosa de recuperação para a criatura caída.
Enquanto a vontade divina é o princípio soberano e criativo, a misericórdia é como essa vontade que se inclina para a criatura fraca, ferida e pecadora. É a vontade de Deus que, diante do pecado, não se retrai em fúria, mas avança com um plano de amor ainda maior. Jesus explica a Luísa que a justiça divina, diante do pecado de Adão, deveria ter destruído toda a humanidade. No entanto, a misericórdia, que é essa vontade amorosa de Deus, interveio e propôs um plano. O Filho de Deus se faria homem para redimir a humanidade. A misericórdia, portanto, não anula a justiça, mas satisfaz de uma maneira mais sublime, restaurando o homem a uma dignidade ainda maior do que ele já tinha. Então é grandioso. Se o homem tinha uma realidade e Deus o transforma numa outra realidade, a justiça está mais do que satisfeita. Porque o homem simplesmente não foi corrigido apenas ali no mesmo conceito em que ele já estava, mas ele foi elevado à natureza divina. E ao ser elevado à natureza divina, a justiça fica plenamente satisfeita, e assim o pecado não tem mais sentido algum, o pecado original perdeu-se todo o efeito. Então é muito grandioso esse mistério. Esse amor misericordioso da vontade de Deus atuante no seu processo de amor eterno em transformar o homem novamente, naquilo que ele realmente foi criado. É muito grande, é muito lindo o que Deus fez, maravilhoso, A obra dos 3 fiats da misericórdia. O fiat da criação é a misericórdia que dá existência. A primeira misericórdia foi trazer o homem do nada à existência, dotando-o de vida, alma e um lugar no jardim do Éden. Foi um ato puro e gratuito do amor-vontade de Deus. O fiat da redenção, misericórdia que perdoa e restaura. Diante da queda, a misericórdia não abandonou o homem. Ela operou o maior ato de amor, a encarnação, paixão e morte de Jesus. Este fiat não apenas perdoou o pecado, mas reabriu as portas do céu. É a misericórdia que cura as feridas do ser humano. E o fiat da santificação é a misericórdia que torna a criatura uma com Deus, da mesma natureza divina. Este é o tema central deste retiro, a finalidade para o qual nós fomos criados, a sermos natureza divina novamente. Filhos de Deus reais, vida real. Misericórdia, essa é a misericórdia das misericórdias. O triunfo de Deus é a vontade divina que não se contenta em apenas perdoar e salvar. Ela quer então restaurar o estado original do homem, vivendo dentro dele e fazendo da vontade humana uma única coisa com a vontade divina. Então, esse estado original do homem estava no momento em que o homem passasse pelo teste. Na hora que o homem passasse pelo teste, ele iria ser o rei de toda a criação. Ia ser o dominante da vontade divina em posse. E foi esse estado original que Deus queria o homem. E ele não passou no teste. Mas Jesus passou no teste. A gente já leu sobre isso. Jesus passou no teste. Então nós hoje só temos que assumir essa natureza, que Jesus conquistou para nós. Essa herança que Jesus deu para nós, Pois ele passou no teste que a vontade, trouxe para ele na sua humanidade. Então é esse o resultado dessa posse, dessa consumação do projeto original que já tinha sido, divulgado ao homem, mas que ele pecou e perdeu. Então Jesus restaurou esse estado original e passou no teste que o homem não passou. E assim, Maria também, sendo a nova Eva, passou no teste que Eva não passou. E foi tudo restaurado. Então é um mistério grandioso que a gente consegue contemplar no livro do céu. E que nós estamos agora vivendo isso, essa graça tão grande. A redenção foi o remédio, então, para o pecado e a vinda do reino da vontade divina, a restauração da vida divina na criatura. Que era esse o propósito desde o princípio, se Adão passasse no teste. Esta é a misericórdia final e completa, porque eleva a criatura a uma união que supera até mesmo a do Éden. A fome da misericórdia de Deus. Um conceito marcante nos escritos é que Deus tem uma fome de exercer a sua misericórdia. Ele anseia por derramar seu amor perdoador e restaurador, mas não pode fazê-lo onde não é invocado ou onde a vontade humana lhe resiste.
Jesus então pede a Luísa e às outras almas que se oferecem como termas, né, da misericórdia, para saciar essa sua fome. Ele quer encontrar uma vontade humana que lhe diga sim, através da qual ele possa canalizar os rios da sua misericórdia para o mundo. A alma que vive na vontade divina se torna um conduto de misericórdia para toda a humanidade. A relação entre justiça e misericórdia. Em Luísa, no livro do céu, a justiça e a misericórdia não estão em conflito, são perfeitamente una na vontade divina. A justiça exige o bem da criatura. A justiça, então, ela não é primariamente só punitiva, né, que castiga. É a justiça que exige que a criatura receba o bem supremo. Então, ela trabalha sempre para essa função, de limpar o ser humano, de purificar o ser humano para que ele possa estar pronto nesse momento que ele é limpo para viver na vontade divina. Então, sempre é esse o objetivo da justiça divina no livro do céu. Então, quando a criatura peca, ela perde esse bem e a misericórdia é o meio pelo qual a justiça é satisfeita, que não pune a criatura, mas a restaura ao seu estado de bem-aventurança, que é a união com a vontade divina. Né? Se a criatura busca a misericórdia, claro. Se ela não busca, aí a justiça divina envia cruzes, envia castigos que vão purificar e fazer com que a pessoa venha aderir ao projeto de Deus ali, que está corrigindo ela e levá-la a pedir a misericórdia. Então imagine um médico e um paciente, né, com uma doença mortal, que é o pecado. E a justiça, então, é o diagnóstico correto que exige a cura. A misericórdia, então, é o remédio e a cirurgia que realizam a cura. Ambas trabalham juntas para o bem do paciente. A justiça faz o diagnóstico de que o paciente precisa do médico. E a misericórdia vai ser o que o médico irá usar, né, para realizar a cura. Ambas trabalham juntas para o bem do paciente. Então, a misericórdia frequentemente se manifesta de maneira paradoxal, através da cruz, do sofrimento. Os longos anos de enfermidade e clausura de Luísa não eram um sinal de abandono, mas uma obra da misericórdia divina. A misericórdia estava usando aquele sofrimento dela para esvaziá-la de sua própria vontade humana, para purificá-la e para prepará-la para ser um vaso puro, para conter o dom da divina vontade, e assim ser um instrumento de misericórdia para o mundo. O sofrimento unido à vontade de Deus torna-se um ato de misericórdia ativa. Então, nos escritos do livro do céu, a misericórdia divina é a vontade de Deus em seu modo redentor. É uma força ativa que não apenas perdoa, mas eleva e diviniza. A misericórdia das misericórdias é a oferta de viver em união permanente com a vontade divina. É uma fome de Deus, né? Uma fome em Deus, que Ele deseja saciar através das almas que se entregam à vontade divina. É a realização da justiça divina, restaurando novamente as criaturas ao seu destino mais elevado. Portanto, na visão do livro do céu, vai além de ver a misericórdia somente como um perdão dos pecados, mas é uma oferta de uma vida nova e completa, onde a criatura mergulhada na misericórdia e vontade de Deus é restaurada à sua imagem e semelhança original, tornando-se uma fonte viva dessa mesma misericórdia para o mundo. Então, a Luísa, né, no livro do céu, é muito interessante o trabalho que Deus faz através da justiça divina e usa dela como esse instrumento perante a justiça. O papel dela como alma vítima. Então, Jesus explicou a Luísa que diante dessa avalanche de pecados do mundo, a justiça divina é um atributo que mantém essa ordem cósmica e moral. Então, a justiça exigia uma reparação. No entanto, sendo Deus também misericórdia, ele não desejava derramar castigo sobre a humanidade sem antes esgotar todos os meios de apelo. Então, precisava ali desse canal humano, Luísa, como alma vítima, que consentisse em ser um canal, né, para essa justiça. Ela não era uma vítima de um Deus irado, mas sim uma oferta voluntária que, por amor à humanidade, se colocava no fogo da justiça divina
para absorver em si mesma, de maneira concentrada e redentora, as consequências dos pecados do mundo, impedindo assim que caíssem sobre a humanidade de forma mais devastadora. Jesus lhe mostrava, então, em sua vida, visões dos castigos iminentes, guerras, pragas, desastres, e lhe pedia os sofrimentos, as orações e uma vida de imolação contínua para aplacar essa justiça irada. Luísa, em seu estado inicial, entendia Deus principalmente como um juiz justo, cuja ira precisava ser serenizada. Jesus lhe contava e fazia ver os pecados e os castigos correspondentes. Este era um modo de torná-la consciente da gravidade do pecado e da santidade ofendida de Deus. Era uma pedagogia para fazê-la compreender desde dentro a necessidade absoluta da redenção e da misericórdia. Essa fase de Luísa era, na verdade, uma preparação. Era para ensinar ela como uma criança o que é errado, antes de lhe dar uma compreensão madura do que é o certo. Então, a transição da Luísa numa fase 2, né? A transição para ser filha da divina vontade. Depois de anos nesse estado de alma vítima, Jesus opera uma mudança radical na espiritualidade de Luísa. Esta é a transição da obra de expiação para a obra de restauração. A revelação, então, desse estado primordial. Jesus começa pouco a pouco a revelar a Luísa o estado verdadeiro do homem no Éden, que é viver não numa relação de medo ou de justiça ser aplacada, mas em união plena e contínua com a vontade divina. No paraíso, Adão era, acima de tudo, o filho da divina vontade. Ele explica que o pecado foi, em sua essência, uma ruptura com essa vontade, e que todos os males e desordens que exigem a justiça expiatória são consequências dessa ruptura. A mudança de foco, de remediar para restaurar. Então Jesus diz a Luísa em essência: chega de viveres como alma vítima, contando pecados e castigos. Este é um trabalho que nunca terá fim, pois é como enxugar o chão sem fechar a torneira, né? Enxugar gelo. Vou te elevar a um estado superior, vou fazer de ti uma filha da minha divina vontade. A torneira é a vontade humana, a causa e raiz de todo pecado e mal, autônoma, separada de Deus. A obra da alma vítima remediava somente os efeitos. A obra da filha da divina vontade vai atacar a causa. Jesus apresenta isso como a maior misericórdia, o maior triunfo da sua vontade. Em vez de simplesmente perdoar os pecados, né, que é limpar gelo, né, ele já faz o que ele já faz, ele quer restaurar o dom perdido, fazer com que a vontade humana volte a ser uma única coisa com a vontade divina. A justiça é plenamente satisfeita. Quando uma alma vive na vontade divina, a justiça divina não tem mais nada a exigir dela, pois ela está perfeitamente ordenada ao seu fim supremo. A alma não está mais sob a justiça, mas dentro dela, numa harmonia perfeita. A própria justiça se transforma em misericórdia para essa alma, né, que vai viver na vontade divina. Então, acontece o estágio 1 da Luísa, como alma vítima, tendo conscientização do mal. Luísa aprende de forma visceral as consequências do pecado e a santidade da lei de Deus. É uma etapa necessária de purificação e de compaixão pela humanidade pecadora. E há um ponto de virada, que é a revelação de que combater o mal, expiação, é menos do que restaurar o bem, que é a união com a vontade divina. O estágio 2, filha da divina vontade, restauração do bem primordial. O foco muda de impedir os castigos para fazer vir o reino. A missão de Luísa se torna, então, viver e manifestar as verdades sobre a vontade divina, mostrando ao mundo que existe um caminho de volta ao estado filial original, onde a alma unida a Deus não vive mais sob a ameaça da justiça punitiva, mas na certeza da misericórdia que a diviniza. Então Jesus não mudou de ideia. Ele revelou progressivamente o seu plano completo. A fase da alma vítima foi uma preparação, a lei. A fase da filha da divina vontade é o cumprimento, a graça restauradora. A justiça que derrama castigos é uma misericórdia que disciplina, mas a misericórdia que torna a alma uma com a vontade de Deus, que é a obra-prima do amor divino, que torna a disciplina desnecessária. Então é muito grande, né? Tem uma questão, então, profunda que toca no coração da teologia, da história e da justiça de Deus.
que, de acordo com os escritos de Luísa, os castigos não são primariamente atos de vingança de um Deus irado, mas uma consequência intrínseca e necessária de uma criação que se rebelou contra sua própria lei de existência, a vontade divina. Então, vamos ver o que significa os castigos nos escritos da Luísa, referente a essa justiça de Deus tão poderosa que atua bastante nos escritos do livro do céu. Então, a causa raiz é a ruptura com a vontade divina. Nos escritos, Jesus explica a Luísa que a criação foi fundada sobre um único princípio, o fiat da vontade divina. Esta vontade é a lei que sustenta a harmonia, a paz, a vida e a ordem do universo. O pecado original foi essencialmente um ato de vontade própria que rompeu com essa lei fundamental. Ao fazer isso, a humanidade desencadeou uma desordem cósmica, assim como um corpo humano reage como com a doença quando viola suas leis biológicas fundamentais. Os castigos, então, são como consequência natural e corretiva. Essas guerras, pragas e desastres naturais divulgados para Luísa não são enviados por Deus de forma arbitrária. São manifestações externas e inevitáveis da desordem interna causada pelo pecado. Se uma pessoa insiste em colocar a mão no fogo, a queimadura não é um castigo que Deus envia do céu, mas é a consequência natural de violar uma lei física. Da mesma forma, o pecado viola a lei espiritual e moral do universo, gerando sofrimento e caos. A justiça divina, então, neste contexto, é o atributo que mantém a ordem do universo. Ela permite que essas consequências ocorram para despertar as consciências e levar a humanidade a perceber que o caminho do pecado, da vontade própria e destrutivo, serve para corrigir e purificar, levando à conversão e ao arrependimento, e serve para impedir uma corrupção maior, limitando a propagação do mal no mundo. Jesus revela a Luísa que, devido à sua misericórdia, ele não deseja que essas consequências caiam sobre a humanidade com todo o seu peso. Por isso, ele busca almas vítimas como ela, que, unindo-se à sua vontade, possam absorver essas consequências de maneira redentora e suplicar pela humanidade. O período em que Jesus mostrava os castigos a Luísa foi um período de pedagogia divina para lhe mostrar a gravidade objetiva do pecado e a urgência de se restaurar a única solução real, a vinda do reino da vontade divina. Então, a Bíblia está repleta desta mesma lógica, onde o juízo de Deus frequentemente se manifesta como consequências do pecado. Por exemplo, o dilúvio, em Gênesis 6, 9, mostra-se ali, nesse exemplo, vamos dizer, um exemplo clássico de como a corrupção da humanidade, fruto da vontade própria, levou a uma desordem total. O Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que todos os propósitos dos pensamentos de seu coração eram sempre maus. Deus disse a Noé: resolvi dar fim a todos os mortais, conforme Gênesis 6, 5, 13. O dilúvio é a consequência da ruptura moral da criação com seu Criador. Em outro exemplo, Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19, a perversão total e pública exige uma intervenção da justiça divina para preservar o resto da humanidade. Na Bíblia, o clamor contra Sodoma e Gomorra é grande e o seu pecado é gravíssimo. Gênesis 18, 20. A destruição é a consequência direta de um pecado que atingiu seu limite. O exílio de Israel e Judá. A infidelidade constante, a vontade própria do povo e seus reis leva à desintegração nacional. Os profetas, como Jeremias e Isaías, explicam o exílio não como a vitória de deuses estrangeiros, mas como um juízo do próprio Deus pela quebra da aliança, conforme Jeremias 25, 8, 11. A consequência política e social é fruto da causa espiritual. O Apocalipse. Jesus mostra a Luísa visões semelhantes aos juízos escritos no Apocalipse. Os selos, as trombetas, as taças representam os juízos de Deus sobre o mundo em rebelião. São frequentemente descritos como uma liberação das consequências do pecado, guerra, fome, morte e desastres naturais. Mais do que uma intervenção nova e arbitrária, é a justiça respondendo ao clamor dos mártires, Apocalipse 6, 9 e 10, que é o tempo em que nós estamos vivendo. No exemplo da parábola da figueira estéril, também vemos a justiça. Conforme Lucas 13, 6, 9, é um exemplo claro da paciência e da justiça de Deus. O proprietário, Deus Pai, quer cortar a figueira, Israel, humanidade, porque há 3 anos, um tempo considerável, ela não dá frutos.
O jardineiro Jesus intercede: Senhor, deixa ainda este ano. Se não der frutos, então a cortarás. O papel de Luísa como alma vítima é análogo a esse jardineiro Jesus. Ela, unida a Jesus, suplica por mais tempo, por mais misericórdia e se oferece para cavar e adubar ao redor da árvore através de seu sofrimento, para que ela possa dar frutos e o castigo ser cortado ou evitado em parte. Então, de acordo com a visão presente nos escritos da serva de Deus Luísa Picarreta, o Livro do Céu, fortemente alinhada com a narrativa bíblica, Deus não é um tirano que envia castigos por capricho. Ele é o Criador, cuja vontade é a lei da vida. O castigo é a consequência intrínseca e permitida por Deus da humanidade que vem viver em um estado de vontade própria, que é um câncer espiritual que corrói a criação. A justiça divina é o princípio que mantém a ordem, permitindo que o mal atinja seu limite e seja julgado, para que o bem possa, por fim, prevalecer. A misericórdia divina, então, atua dentro dessa justiça, enviando profetas, concedendo tempo para o arrependimento e buscando almas que, como Luísa, almas vítimas, possam se unir a Cristo na obra de redenção e suplício, apontando sempre para a solução definitiva, que é a volta da humanidade ao seio da vontade divina. Portanto, os muitos castigos não refletem um desejo de destruição em Deus, mas sim a gravidade extrema da doença do pecado e a urgência com que o remédio à vontade divina precisa ser acolhido pelo mundo. Então, quais são os frutos, que vão acontecer nessa vida de atributos nas almas que viverem na vontade divina, conforme os escritos do Livro do Céu? As almas, então, que conseguem viver dentro da vontade divina, no Fiat, não apenas praticam a virtude, mas são transformadas em sua própria essência, produzindo frutos que são uma participação real na própria vida de Deus. Estes frutos representam a restauração do estado humano como total, tal como foi concebido no seu estado original, pensado por Deus, no pensado por Deus. A restauração do Éden interior, Então o fruto é uma paz inabalável, que nada nem ninguém pode perturbar a alma. Não se trata de uma simples tranquilidade emocional, mas de uma estabilidade ontológica, pois a alma está ancorada na vontade eterna e imutável que nunca muda. Fundamentos. Jesus explica a Luísa que assim como Adão no paraíso tinha domínio sobre todas as criaturas, a alma que vive na vontade divina adquire um domínio sobre si mesma e sobre as criaturas ao seu redor. As paixões, os medos, as ansiedades e até mesmo os elementos naturais perdem o poder de perturbá-la. Ela vive a sobriedade edênica. Então, a pessoa não tem medo, dos bichos, da chuva, do raio, Não tem medo do terremoto, Sabe que Deus está no comando e vai protegê-la, É nessa intenção do domínio. Enquanto uma alma comum é como um barco à mercê das ondas do mar, as vicissitudes da vida, a alma da vontade divina é como um barco cuja âncora está fixa no fundo do mar, que é Deus. As ondas podem bater, mas o barco não se move. Pode tremer, Enquanto a gente não está tão fundado, mas vai ficar firme. A gente passa por essa, O fruto, a extinção da sede e da fome espiritual. Então acontece na alma que busca a divina vontade. Ela não vai buscar só Deus nos momentos de oração, mas o possui em forma contínua. E o vazio existencial, a insatisfação, a ansiedade, a inquietação que caracterizam a vida natural humana caída, simplesmente acabam de vez. Então, Luísa descreve que viver no Fiat é possuir o próprio Deus. Quando se possui o bem infinito, não há mais lugar para o sentimento de falta dele. A alma já sacia a fome de Deus que ele mesmo sente, tornando-se um reflexo perfeito do seu amor. É a diferença entre palpitar, entre visitar um poço para saciar a sede, que é orações momentâneas, desculpa, eu errei aqui, palpitar não. É a diferença entre visitar um poço para saciar sua sede em orações momentâneas e ter a fonte de água viva jorrando dentro de si continuamente, que é a vontade divina habitando e reinando na alma. Então, a alma adquire também uma conformidade tão profunda com Jesus que ele pode viver sua vida nela novamente. Seus pensamentos, palavras e ações não partem mais de sua vontade própria, mas da vontade divina que nela opera.
Este é um tema central nos escritos da Luísa, onde Jesus diz: Minha filha, a alma que vive na minha vontade torna-se para mim um Jesus pequeno, um mini Jesus. É uma expressão atribuída a Cristo nos escritos. A alma não imita Jesus de fora para dentro. Ela o expressa de dentro para fora, porque é a mesma vontade que o guiava agora a guia. Ao perdoar então uma ofensa, num exemplo prático, vamos dizer assim, não é mais um esforço para a alma que vai viver a divina vontade, como virtude, mas nela é o próprio amor e perdão do próprio Cristo fluindo através da vontade dela, que lhe pertence totalmente. Então, perdoar uma ofensa é rápido, é simples, né, para a alma que vive na vontade divina. A divinização. A alma, então, participa por graça dos atributos divinos. Ela não se torna Deus por natureza, nas suas operações, mas suas operações são divinizadas. Então, ela não se torna Deus, exatamente Deus, mas ela atua, né, com a ação de Deus nela. E aí seus atos são divinizados. Sua vontade adquire a força e a imutabilidade da vontade divina. O seu amor adquire a pureza e a extensão do amor divino, amando todos sem distinção. Seu poder na oração torna-se imenso porque ora com a própria vontade de Deus. Jesus promete a Luísa que a alma se tornará como que uma com ele, uma só com ele, na vontade, no amor e no poder. Os atributos divinos, que antes eram um corte exterior à alma, tornam-se propriedade da alma por participação. E vai atuar com um valor eterno. Nenhum ato, por menor que seja, é perdido e fica estéril. Desde um suspiro até um trabalho doméstico, né? Desde um suspiro da pessoa até um trabalho doméstico, tudo que é feito dentro da vontade divina adquire um valor infinito, porque é impregnado pela eternidade e pela eficácia do fiat divino, pelo poder do fiat divino. Então, nenhum ato, por menor que seja, é perdido ou fica estéril. Um copo de água dado na vontade divina tem um valor incomensuravelmente maior do que grandes obras de caridade realizadas pela vontade própria. A ação humana é elevada à dignidade de um ato divino. Então, é a diferença entre uma lâmpada comum, ato humano, e uma lâmpada conectada à usina de energia infinita, né? Um ato humano realizado na vontade divina. A vitória sobre o mal e o fim das tentações. Então, um fruto sobre isso é a tentação que perde o seu real poder na alma que está iluminada pela vontade divina. O mal não vai encontrar mais um ponto de apoio nessa alma iluminada, né? Pois esta não possui mais uma vontade humana própria, trevas, separada, né? Para que o tentador possa seduzi-la. Assim como o diabo não pode tentar Jesus a partir de uma vontade própria, pois Jesus não a tinha, ele se torna impotente diante também de uma alma totalmente fundida na vontade divina. A tentação pode até bater a porta dessa alma, mas não encontra ela para abrir, né? Não encontra ninguém para abrir. Então, o céu na terra. Então, para os escritos de Luísa, os frutos de viver na vontade divina não são simplesmente uma lista de virtudes, mas a realização do venha o teu reino na própria alma. É a antecipação do estado celeste na terra. A alma que produz esses frutos torna-se um novo Éden, um paraíso onde Deus caminha em paz, se torna um Jesus repetido no mundo, se torna uma fonte de bênção para a humanidade, pois tudo o que toca é santificado pela vontade divina que nela habita, e se torna a realização máxima da oração de Jesus em João 17:21, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. Né? A oração sacerdotal de Jesus. E essa é a obra-prima da criação, que Deus deseja realizar em cada alma, restaurar nela sua imagem e semelhança através da união de vontades, fazendo da terra o antegozo do céu. E a mecânica fundamental é a substituição da vontade. Então, a chave para entender é que a vontade humana não é destruída, mas assumida e transformada pela divina vontade, tornando-se uma só coisa com a divina vontade. A alma torna-se então um canal vivo, através do qual os atributos de Deus podem fluir para o mundo de forma humana. E o amor divino vai agir através das operações da criatura. Cada atributo vai se manifestar: o amor, a sabedoria, a misericórdia, a justiça e todos os demais. Então, a alma ama com o amor humano limitado, intermitente e frequentemente interessado. Isso é o que age na alma comum.
Mas na alma que vive na vontade divina, o amor divino substitui esse amor humano que é limitado, intermitente, né? E frequentemente interessado. Quando essa alma encontra uma pessoa difícil de amar, não é seu esforço, né, tentar ser paciente, mas é o próprio amor de Deus que, através da vontade daquela alma, ama aquela pessoa. O amor torna-se contínuo, puro, desinteressado e universal. A alma sente que é Deus amando nela e ela se torna um coração, para o coração de Deus amar no mundo. E a sabedoria, como acontece? Então, na alma comum, a pessoa julga as situações com sua razão limitada, cheia de incertezas, medos e interpretações errôneas. Na alma que vive na vontade divina, ela é iluminada plenamente pela vontade divina e guia o seu intelecto humano. Então, diante de uma provação ou decisão difícil, a alma não fica mais ansiosa tentando decifrar o porquê. Ela permanece em paz porque a sabedoria divina lhe dá uma luz superior que, mesmo sem entender todos os detalhes, lhe permite ver todas as coisas como ordenadas por Deus para um bem maior. E ela age com uma prudência e um discernimento sobrenaturais, porque é a própria sabedoria de Deus que a guia. O poder em ação nessa alma. Numa alma comum, né, que não está na vontade divina, ela age com sua força limitada, cansando-se, desanimando e sendo vencida pelas dificuldades. A alma que vive na vontade divina tem o poder divino sustentando e fortalecendo sua ação. Por exemplo, uma tarefa difícil, um sofrimento prolongado, uma missão impossível não a esmaga. A alma sente uma força divina que a sustenta, uma resistência sobrenatural. Ela não é mais ela que age, mas é o poder de Deus que age nela. O cansaço físico pode até existir, mas não o cansaço da alma, que permanece serena e poderosa, porque repousa no poder infinito de Deus. A justiça. Numa alma comum, a justiça humana é frequentemente vingativa, cheia de rancor, ressentimento e de parcialidade. Já na alma que vive na vontade divina, a justiça divina opera com ordem e retidão. Como ordem e retidão. Por exemplo, esta alma não sente rancor, ela deseja justiça, mas uma justiça que restaure o ofensor e a ordem violada. Ela se torna então um instrumento de paz e reconciliação. A justiça divina nela atrai a reparação dos pecados, não pela condenação, mas pela força santificadora de sua própria vida reta, que exige de forma invisível que a ordem de Deus seja restabelecida ao seu redor. É normal isso, né? Acontece muito. A misericórdia, então, nessa alma. Então, numa alma comum, sem a vontade divina nela, a misericórdia humana pode ser sentimental e seletiva. Já na alma que vive na vontade divina, a misericórdia divina flui como um rio de compaixão ativa. Por exemplo, ao ver um pecador, essa alma não o julga com desdém. Ela é invadida por uma compaixão divina que a leva a orar e a oferecer sacrifícios e a sofrer por essa alma. É a própria misericórdia de Deus que, desejosa de salvar, usa essa alma como um ponto de apoio na terra para derramar graças sobre os pecadores. Ela se torna a misericórdia encarnada. A bondade divina. Na alma comum, a bondade humana é intermitente e pode esperar reconhecimento. Na alma que vive na vontade divina, a bondade divina torna-se generosidade incansável. Por exemplo, tudo que essa alma faz, um sorriso, um trabalho, um conselho, é impregnado de uma bondade pura e desinteressada. É a própria bondade de Deus que se comunica através dos seus gestos. Ela se torna uma fonte de bem, atraindo as almas não por sua personalidade própria, mas pela bondade divina que emana dela. Imutabilidade. Na alma comum, a pessoa é volúvel, instável, né? Hoje fervorosa e amanhã é fria. Já na alma que vive na vontade divina, a imutabilidade divina gera constância e paz inabalável. Por exemplo, nada a abala, nem a alegria excessiva e nem uma tristeza profunda. Ela vive em um estado de paz perpétua porque está ancorada na rocha eterna e imutável que é a vontade de Deus. Sua fidelidade a Deus e ao próximo não é nem um pouco um esforço, mas uma consequência natural de habitar no que não muda. Então, é um pequeno Deus na terra. Conforme os escritos do livro do céu, a alma que vive na vontade divina não imita Deus de fora para dentro. Ela se torna um pequeno Deus por participação. Seus atos de amor são atos do amor de Deus, seus pensamentos são iluminados pela sabedoria de Deus, suas obras são sustentadas pelo poder de Deus, sua vida torna-se um hino vivo, onde cada atributo encontra uma voz humana para se expressar no mundo. A operação prática final não é a alma tentando ser santa,
mas Deus vivendo e operando a sua vida na alma, usando sua humanidade como seu instrumento mais perfeito, realizando assim a oração de Jesus. Pai, que todos sejam um, como nós somos um. A criatura então atinge o ápice para o qual foi criada, ser uma única coisa com o seu Criador em vontade e operação. Então é muito grande e a gente, ouvindo tudo isso, a gente percebe que nós que estamos aqui vivendo nesse canal, já estamos experimentando claramente esse processo acontecer plenamente na prática, né? Então, a ordem da criação, a finalidade para o qual nós fomos criados por Deus, não é uma apresentação como uma simples sequência cronológica de eventos, né, para a gente alcançar isso, mas como uma hierarquia de vontade que emana do único fiat eterno de Deus, do ato único divino de Deus, e acontece numa ordem lógica e espiritual, revelando o propósito íntimo da Trindade. Então, a ordem da criação começa com o fiat eterno na Trindade, o princípio fundante. Antes de qualquer ato ad extra, para fora, existe a vida íntima ad intra de Deus. A vontade divina é o pulsar da Trindade. O Pai quer gerar o Filho quer ser gerado, e do mútuo querer de ambos procede o Espírito Santo, e este é o fiat eterno incriado, a fonte de toda a ordem posterior. Aí a ordem da criação, visível e invisível. Primeiro, a criação dos anjos, o mundo angélico. Os anjos foram a primeira obra ad extra da vontade divina. Eles foram criados para serem as primeiras criaturas a adorar, amar e viver dentro da vontade divina. Já o teste para os anjos foi a adesão a essa vontade divina. Lúcifer e seus seguidores se rebelaram com um ato de vontade própria, declarando: não servirei. Este foi o primeiro rompimento da ordem cósmica. A queda dos anjos criou um vazio na ordem da criação. Depois vem a coroação da criação material, que é a criação do homem. Deus então cria o homem para preencher o vazio, deixado pelos anjos caídos, e para ser o rei de toda a criação visível. O homem foi criado como um pequeno Deus na terra, cuja vontade humana estava perfeitamente unida e harmonizada com a vontade divina. O dom no Éden é o estado original do homem no jardim do Éden, que não era apenas de inocência, mas de uma união operante com a vontade divina. Toda a sua operação, pensar, amar, falar, governar a criação, era um ato conjunto. A vontade humana e a vontade divina atuavam como uma só. Esta era a ordem do Éden. A criação da mulher, a coroa da humanidade. Eva não foi uma simples companheira. Ela foi criada como a coroa e o selo de toda a criação. Ela representava a perfeição, a beleza e a harmonia final do projeto de Deus. Em Eva, a vontade divina encontraria seu repouso mais terno e glorioso dentro da criação humana. A ordem era Deus, Adão, Eva, criação. Adão recebia a vontade divina diretamente e a transmitia a Eva num ato de amor puro, e juntos a transmitiam a toda a criação. Era uma cadeia de vontades perfeitamente ordenadas. A criação do mundo material, a casa do homem. Então, o universo material, a terra, os animais, as plantas, foi uma criação em função do homem. Era a casa, o jardim preparado por Deus para o seu filho, Adão. A criação material era perfeitamente ordenada e sujeita ao homem, porque o homem era perfeitamente ordenado e sujeito a Deus. Aí, então, essa ordem cronológica e essencial revela, então, uma ordem hierárquica, baseada na vontade divina. Deus, a vontade divina criada, o homem, a criatura racional feita para viver na vontade divina, e a criação, o ambiente e os seres feitos para o homem que vive na vontade divina. Nesta ordem, o homem é o elo de união. Ele é o ponto de encontro onde o céu, a vontade de Deus, e a terra, a criação material, se unem. A criação material depende do homem para ser elevada a Deus, e Deus governa a criação através do homem. Uau, né? Muito lindo isso. A quebra da ordem, a catástrofe. O pecado original foi essencialmente uma revolução contra esta ordem estabelecida. Eva agiu fora da vontade divina, seguindo sua vontade própria, influenciada pela serpente. Adão, por amor a Eva, consentiu com a vontade de uma criatura em vez de com a vontade do Criador. Este ato quebrou a hierarquia sagrada, a cadeia foi rompida, a vontade humana se separou da vontade divina. Consequência, a criação material que estava sujeita ao homem unido a Deus tornou-se rebelde e selvagem para o homem. O homem perdeu sua soberania e caiu sob o domínio da criação que deveria governar. A ordem perfeita então foi substituída pelo caos, pelo sofrimento e pela morte.
E a ordem restaurada é a conclusão que Deus quer realizar. É a restauração desta ordem primordial, através de Jesus Cristo, o novo Adão, e Maria, a nova Eva. Então, Jesus viveu perfeitamente dentro da vontade divina desde o primeiro instante de sua encarnação, restaurando o elo quebrado e passou no teste. Maria também passou no teste, nunca teve um instante de vontade própria, vivendo sempre no fiat da vontade divina, tornando-se a coroa restaurada da humanidade. A vinda do reino da vontade divina é, portanto, o convite final de Deus para que toda a humanidade retorne a este estado original, ao propósito para o qual foram criados, onde a vontade humana, unida à de Jesus e Maria, volte a ser uma só coisa com a vontade divina, governando assim uma criação restaurada em paz e harmonia. É a realização plena da oração. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Então, é muito importante o que Jesus fala sobre a vontade divina, como um bem supremo e o centro de tudo. Ele diz: minha filha, a minha vontade é vida, e não apenas vida, mas vida de vida. É como a seiva da árvore que, circulando por todos os ramos da vida, toda a planta. Assim é a minha vontade no homem, onde entra, leva a vida divina. Antes da criação, nossa divindade estava sozinha em nossa felicidade insondável. Nossa vontade una era um único ato que, circulando entre as pessoas divinas, nos mantinha unidos e felizes. Este mesmo ato nós queremos dar à criatura, para que ela também tenha um único ato, a nossa vontade, que, unindo-se a dela, forme a sua felicidade e santidade. Volume 14. No livro do céu, Jesus fala sobre a harmonia dos atributos. Todos os meus atributos são cortejos da minha vontade. Onde está a minha vontade, ali está o meu amor, a minha sabedoria, o meu poder e etc. Eles não podem ser separados, portanto, a alma que vive na minha vontade está sempre no meio deste cortejo divino de atributos, e todos os meus atributos operam nela, conforme o volume 11. O meu amor é irresistível, mas é a minha vontade que lhe dá a ordem, o tempo e a medida. O amor quer correr, mas a vontade o segura. E assim unidos, eles realizam as obras de bem inconcebíveis. Volume 13. O Jesus fala sobre a queda, sobre a ordem da criação e a queda. Ele diz: criei o homem para ser o rei da criação. Para isso, dei a ele uma vontade que, unida à minha, faria com que toda a criação lhe obedecesse. Ele era o elo de união entre o céu e a terra. A sua vontade era o cetro de comando que eu lhe havia confiado. Volume 2. O volume 1, sobre a natureza do pecado original. A ruína do homem não começou com a maçã, mas com um ato de vontade própria fora da minha vontade. Este foi o primeiro pecado e todos os outros derivam dele. Foi uma vontade criada que quis romper a união com a vontade incriada do seu Criador. Jesus explica a transição da alma vítima para a filha da divina vontade. Ele diz para Luísa: chegou o momento de te elevar de filha da expiação a filha da minha divina vontade. A expiação aplica os méritos, mas viver na minha vontade previne o mal na sua raiz. É uma obra muito maior, porque ficar remendando os rasgões quando posso te dar um vestido novo de luz? Volume 19. A alma que vive na minha vontade não precisa mais temer a minha justiça, porque ela própria vive dentro da ordem que a minha justiça estabelece. A justiça não tem nada a ver e não tem mais nada a exigir dela, pois ela está perfeitamente unida ao objeto da justiça que sou eu. Volume 20. Sobre os frutos de viver na vontade divina, Jesus diz no livro do céu: a paz da alma que vive na minha vontade é tão estável quanto a minha própria paz. Nada pode perturbá-la, porque as coisas terrenas não têm o poder de entrar no seio da minha vontade para roubar a paz daquela que nela habita. Volume 9. A alma que vive na minha vontade deixa-me repetir na minha vida, a minha vida nela. Os meus pensamentos, as minhas palavras, os meus passos encontram nela o seu lugar. Ela se torna para mim um Jesus pequeno. E eu posso continuar a viver a minha vida na terra através dela. Volume 12. Sobre o valor eterno dos atos. Um simples bom dia dito na minha vontade adquire um valor infinito, porque é sustentado pela eternidade no meu fiat. Enquanto as obras mais espetaculares feitas fora dela são como castelos de areia à beira do mar, que a primeira onda do mar do tempo leva consigo. Volume 7. Sobre as misericórdias, a misericórdia, que é o atributo grandioso da divina vontade, Jesus disse:
A redenção foi a misericórdia que perdoou o homem e lavou-o no meu sangue. Mas fazer com que a minha vontade volte a reinar na criatura como no princípio, esta é a misericórdia das misericórdias. Porque não o deixa mais cair. Restitui-lhe todos os seus direitos e o coloca em segurança no seio da divindade. Volume 19. Então é muito grande o que Jesus está realizando, né, nesse retiro que nós estamos aqui, né, findando. Eu acredito que todo esse conteúdo de hoje dá para a gente finalizar bastante já o elemento do que precisava ser falado, resumidamente de tudo que é o propósito para o qual nós fomos criados. Mas se Deus tocar no meu coração para continuar falando mais alguns elementos, a gente traz novamente, porque eu prometi para vocês que eu ia ler no volume 4, do volume 5, do volume 6, o que Jesus fala sobre uniformidade com sua vontade. Então, tem muito conteúdo que eu deixei de ler, muitos trechos, muitos elementos, conversas que eu deixei de falar. Então, eu vou rezar ao Senhor, pedir para Ele me dar luz, né, para poder continuar, se caso Ele desejar. E assim a gente vai trazendo mais conteúdo. Mas hoje, esse conteúdo eu vou deixar disponível no livrodocel.com.br, todo o material que eu li hoje sobre a Divina Vontade, para que você possa, né, melhorar ali o entendimento desse conteúdo. Deus te abençoe, eu mando o link no nosso grupo para você e deixo aqui também no primeiro comentário aqui fixado o link do livrodocel.com.br para que você tenha acesso a esse conteúdo que eu finalizei aqui, que eu li, né, que eu preparei para um resumo assim bem grandioso sobre todo o trabalho de Deus, né, no livro do céu referente aos atributos e a ação da criatura e essa ordem da criação, restabelecendo a ordem novamente em nós. Dá para resumir bem. Porém, como eu disse, dá para a gente poder aprofundar mais ainda lendo os conteúdos. Então, se Deus me permitir ler mais, eis-me aqui. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit.